Vamos ler as Escrituras Sagradas do Novo Testamento, Efésios 3, 1 a 13. Eu leio um verso e não leio outro, tá bom? Diz assim, a versão da nossa Bíblia, né, a nova Almeida atualizada. Por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dada a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Creio que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito. a saber que os gentios são membros do mesmo corpo, e conforme em Cristo Jesus, a igreja. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das incontáveis riquezas de Cristo. E manifestar a todos, sobre o qual a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Foi pela igreja a sabedoria de Deus que é oferecida, agora para os detestados e as celestiais. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Todos. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês. Por isso é motivo de honra para vocês. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura maravilhosa da Tua palavra. Que ela traga para nós ensinos e orientações para a nossa vida, Senhor. Para a vida da Tua igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa carta foi feita na prisão. Paulo disse aqui algumas coisas, encerrou inclusive uma delas, mas disse aqui uma coisa, por exemplo, né? Ele disse que antes não havia sido revelado isso aí. Enquanto Jesus não veio, as pessoas esperavam a promessa. Depois ele veio, né? E no final aqui ele diz assim, olha, eu peço que não desanimem. Olha que mensagem. Por causa das minhas tribulações, porque eu estava escrevendo a carta na prisão, eu estava preso. Né? Então, ele disse, por isso, o motivo de honra para vocês. Eu estou preso, mas estou dizendo que vocês se animem, né, no Senhor. Amados, o estudo de hoje é o tema O Prisioneiro de Jesus, verso 1. Que honra Paulo tinha em ser um prisioneiro, né? Ele estava na missão de Deus. Irmãos, o Evangelho é sucesso, é bênção para a vida de quem é chamado, para quem crê nele. Mas para alguns livres de Deus, muitos têm pago preço caro. Por exemplo, quanto foi o preço de João Batista? Né? O preço de João Batista foi o quê? A morte decepada da sua cabeça. Qual foi a morte de Paulo? Morte triste, né? E de tantos outros. Então, mas mesmo assim, esses acontecimentos não tiraram o ânimo desses grandes líderes de Deus. E hoje eu quero destacar 3 versos, como sempre eu destaco nos meus estudos, nas minhas mensagens. O primeiro, verso 2, dispensação da graça de Deus. O segundo, no verso 6, os
gentios são coerdeiros. Olha, ele está tirando Paulo. Foi o último apóstolo, o 13º, e foi ele encarregado de oficializar os gentios como também herdeiros de Deus. Não tem mais gentios e nem judeus, agora um pouco só. No verso de número 12, ousadia e acesso a Deus. Eu quero prender a atenção dos irmãos com essa exposição bíblica. Olha bem, irmão, primeiro verso 2, dispensação da graça de Deus, verso 2, irmão. Bem, observar aqui o que é que Paulo quer dizer sobre essa dispensação da graça, não é? Em relação ao termo aqui, para ser conhecido pelos que foram agraciados pela graça de Deus, o apóstolo aqui expressa sobre a graça depois que ele foi convertido e recebeu a graça de Deus. Em sua palavra, irmãos, a Timóteo, ele fez referências, né? Que foi um homem comissionado por Deus, né? Para pregar o Evangelho e mais. Ele disse que antes de conhecer a verdade era quem? Quem é que era Paulo? Um blasfemo, né? Ele era um perseguidor, um insolente. Quero que vocês acompanhem aí na exposição. Olha, ele foi alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus, irmão, né? E assim ele falou, amados, em 1 Timóteo 1, verso 14. O que é que diz esse texto sagrado? Eu queria ler com vocês. Então vamos ler aí esse texto aí que está na exposição. Então vamos lá, irmãos, 1 Timóteo 1 e 14. Vamos lá? Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e amor que há em Cristo. Olha, ele está dizendo que transbordou, amados, né? Transbordou a graça nele, ele creu, né? Ele creu, certo? Ele creu. Então ele está dizendo a Timóteo, foi comissionado, né? No verso de número 6, que eu estou destacando, os gentios são corredeiros, amados. Olha, o Senhor Jesus, ele ordenou, né, que Ananias ordenasse Paulo ao ministério, né, e ele ia ter o ministério. Eu vou ler aqui, está na exposição, capítulo 9, verso 15, lá de Atos, capítulo 9, verso 5, 15, está aqui na nossa exposição. Então eu quero ler com vocês, né? Então Paulo foi ordenado para ele ser o ministro, o pastor dos gentios, né? Como também ele era dos judeus. Vamos lá, vamos dizer comigo agora: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, como diante dos filhos de Israel. Então olha que ele juntou os dois. Ele priorizou os gentios, porque os gentios sofreram quanto tempo, meus irmãos? Né? Um povo amado, chamado de gentios. Eu me lembro quando eu era menino, a campanha de Luiz Alves e de Nath Maris. Nath Maris era da sociedade, era um homem rico, fazendeiro lá no Seridó. E aí ele começou a chamar a Luiz Alves de Gentinha. Aí então criou-se o quê? A Gentinha. Que era rapaz, Gentinha. Não, para me referir ao nome Gentinha, que era gentil, povo pobre, povo, né? E assim por diante. Vamos ver isso mais na frente. Mas está aí em Atos dos Apóstolos 9:5. Olha, irmãos, o terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é ousadia e acesso, né? Irmãos, o Senhor Jesus, ele credenciou Saulo, que passou a ser Paulo, né? Credenciou ele que a partir de agora ele era a voz do Evangelho, ele ia pregar para os gentios, né? Ele entendeu a missão de Deus, irmãos, e aí custasse o que custasse, amados, na responsabilidade dele, meus irmãos, o qual teria de buscar
Deus os meios para poder ter acesso. Eu cito aqui o verso 12, confiança mediante a fé nele. Então foi o que Paulo recebeu como documento, como credencial, era a confiança em Deus, que Deus ia agir na vida dele. Então vamos para a exposição. Primeiro ponto, dispensação da graça de Deus, né? Olha, amado, verso 2, o encontro fundamental de Jesus Cristo com Paulo, né? Para fazer a escolha dele, para ele ser o quê? Né? Para ele ser um portador da dispensação da graça de Deus, irmãos, para toda a nação gentílica. Quem é a nação gentílica? É a nação do mundo. Quem não era judeu, era gentil. Então nós somos gentios brasileiros. Então Paulo foi escolhido para isso, amado, né? Pois ele era conhecido como sendo o pregador dos gentios. Ele ficou conhecido como o pregador dos gentios, né? E no primeiro verso aqui que nós lemos, olha o que eu destaquei para nós. Por essa razão, diz Paulo, eu, Paulo, né, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Então ele, quando escreve a carta, quer dizer, quando escreve esse capítulo aí, ele diz que ele se considerava o pregador dos gentios. Ele disse isso aqui com todas as ênfases. Olhe bem, irmãos, preste atenção. Quem escolhe, quem elege, quem manda e quem determina e quem envia é Deus. Mesmo Paulo num cavalo com a escolta de soldados da corte dos judeus para ir prender os crentes cristãos, foi na entrada de Damasco que Jesus veio ali para derrubar ele do cavalo, e ali ele foi convertido depois do diálogo que ele teve com Jesus. A vida de Paulo, irmão, foi totalmente impactada pelo evangelismo pessoal, né? O recado de Deus para com Paulo. E a partir daí, amados, houve uma mudança radical. Qual foi a mudança radical que aconteceu? Paulo antes era o quê? Perseguidor. E agora ele vai passar a ser o quê? Perseguido. Passar a ser perseguido. Irmãos, amado, ele não deu nem tempo de se aquecer, de fazer um estudo. Ele, amados, buscou todos os meios, né? Todos os meios para poder, meus irmãos, fazer a vontade de Deus. Olha, ele, amados, queria alcançar as pessoas, né, com o evangelho da salvação. E ele mesmo declara, aqui no verso de número 7, aos Efésios, ele mesmo declara, né, o seu chamado ao seu ministério. O que é que ele diz? Vamos dizer comigo aí, irmão, no finalzinho aí? Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Então Deus chamou ele e disse, ó, vai anunciar o reino de Deus aos gentios, a todas as nações. Então Paulo saiu por todo o mundo daquela época. Irmãos, ele plantou igreja, muitas igrejas Paulo plantou, né? Amados, longe do questionamento quanto começou a graça de Deus, o que é isso aí, irmãos? Antes da conversão de Paulo, claro que foi antes, a vinda de Jesus foi antes, né? Uma coisa é certa, irmão, ele aqui está se referindo à dispensação da graça para os gentios. Ele quer dizer aqui que a dispensação da graça para os gentios aconteceu com Deus escolhendo ele. Ele diz que inicia-se assim a missão ou a dispensação da graça de Deus para os gentios. Então, todos aqueles que crerem em Jesus Cristo receberão a vida eterna. Bem, olha bem, irmãos, eu vou um pouco mais longe aqui sobre os judeus e gentios, né? Que creram na promessa do Messias, irmãos. Irmãos, a vinda de Jesus Cristo foi o referendamento. Ele referendou, né? Ele referendou
essa missão, amados, né? Com a sua graça. A graça de Jesus, para todos que crerem, amados, serão agraciados com a dispensação da graça de Deus. Então, quem crê em Jesus Cristo, recebe a sua graça. A graça para tornar ele agora uma nação da humanidade cristã, pertencente a Jesus Cristo, meus irmãos, né? O importante, amados, de Paulo aqui sobre essa questão de dispensação da graça, amados, é que ele faz uma importante declaração vinda do próprio Senhor Jesus Cristo, né? E diz assim, olha, porque assim o Senhor me determinou. Olha, ele fala isso em Atos dos Apóstolos, né? Lá no capítulo 13, verso 47. Olha o que é que ele diz. Vamos ler comigo aí, amados. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 47. Vamos lá? Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Irmãos, então Paulo, quando defende aqui a dispensação da graça para os gentios, ele reafirma que no encontro que teve com Jesus, Jesus disse isso para ele, né? Jesus disse isso para ele, que ele havia sido escolhido para levar a salvação até os confins da terra, aos gentios. Por isso que ele foi o pregador, o discípulo, o apóstolo de Jesus, que tomou rumo do sertão, não, rumo ali daquelas nações todas, indo até Roma. Ele não ficou frustrado, mas Deus, ele queria ir para a Espanha, mas nunca foi. Deus não permitiu. Ele quis ir para a Bitínia, nunca foi. Deus não permitiu. Nem sempre o nosso plano, os nossos planos, nossos desejos, que são bons, mas não são de Deus. Deus não vai fazer. Nós temos que deixar que Deus faça, viu, a vontade dele na vida da gente. Em segundo lugar, irmãos, esse texto aqui do verso 6, os gentios são cordeiros, irmãos. Os gentios eram desprezados. Era um povo que era mal visto pelos judeus. Os judeus humilhavam os gentios. Quem era povo de Deus, sabe quem era? Eram os judeus. Por que eram judeus? Porque os judeus vêm desde Abraão. Porque os judeus vêm desde Moisés. Porque os judeus vêm de toda a história. Porque do judeu veio a lei de Deus. Porque dos judeus veio Jesus, que é filho judeu. Então eles humilhavam os outros povos. Você não tem herança conosco. Olha, irmão, vamos ver como os gentios vão ter herança. Olha bem, Paulo não deixa dúvida nenhuma, amado, quanto à ligação e relacionamento do amado daqueles que creem, né, com a graça de Deus, que eles passarão a ser, como judeus também, povo de Deus. Humanidade cristã, os que creram em Jesus Cristo, irmãos, né, creram nele, irmãos, a promessa foi cumprida. Jesus Cristo já veio, amado, e todos são cordeiros de Deus, heranças. Heranças para quê? O que é que nós temos como herança guardado? Nós temos a herança de quê? Da vida eterna. Nós temos a herança de quê? De quando partir daqui para o céu. Nós temos muitas heranças, de participar do julgamento sem ser julgado, apenas ser chamado para ir para o novo céu, nova terra, nova Jerusalém. A herança que era só dos judeus também, crentes, também passou a ser dos gentios também, crentes, né? Todos que creem. Amado, nós vamos destacar o seguinte, olha bem, nos dias da era presente, nossa era, nos nossos dias de hoje, certo? Os que creem a partir daqui irão para o céu, não é? Irão, e na volta de Jesus vai estar presente, amado. E outra coisa, no dia da volta de Jesus, do julgamento final, enquanto nós vamos ser chamados de ovelhas, cordeiros, o que é que os ímpios vão ser chamados? De bodes. Não é quem esteve achando mal o bode, nem a ovelha, a carne de bode é boa, a carne, a buchada de bode é boa, não é isso. É uma comparação
amados, né? Pela a maneira do comportamento do bode e da ovelha. Irmãos, isso vai acontecer e foi previsto pelo próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 25, verso 31 para 36, né? Todos, irmãos, estarão perante ele. Amados, no passado, antes da vinda de Jesus Cristo, irmãos, que veio cumprir para todos os judeus gentios e para todos os reis da terra, irmãos, os judeus eram conhecidos como herdeiros de Deus, amado, e que com a morte de Jesus Cristo na cruz, irmãos, foi o que aconteceu. Ele pagou o preço e todos nós passamos a ser o quê? Herdeiros de Deus. Pago, amados, pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Por essa razão, irmão, o Senhor Jesus Cristo autorizou Paulo a pregar para os gentios, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15. Pregar para os gentios, está lá, quando Ananias, né, foi batizar Paulo, e foi autorizar Paulo a iniciar a missão para levar as boas novas no nome de Jesus. Amado, vamos ler João 10,16. Olha bem, no seu ministério terreno, o Senhor Jesus sempre afirmou sobre os gentios, e em uma oportunidade de João 10,16, olha o que a Bíblia Sagrada diz. Vamos lá, irmãos? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Acabou judeu e gentil. Quem for crente é o quê? Cristão. Então quem é judeu crente e quem é gentil crente é o quê? Um só rebanho, um só povo de Deus. Paulo, amado, autorizado por Jesus Cristo, irmão, mostrou que ele derrubou essa parede de separação, judeu para cá, gentil para lá, né? E até mesmo, irmãos, as atribuições que no passado eram ditas que os judeus eram os herdeiros da promessa, agora, amado, com a vinda de Jesus, o cumprimento da vinda de Jesus, agora, amado, todos são herdeiros de Deus. Isso foi estendido até aos gentios que passaram a fazer parte da promessa, irmãos. Então, todos agora são herdeiros, quer seja judeu crente, quer seja gentil crente, reis crente, todos serão herdeiros de Deus. Agora, quem não é herdeiro é quem não creu, né? O povo de Deus, irmão, judeu, gentil, a humanidade cristã, amado, é para estar bem unidazinha, né? Porque não existe mais judeus nem gentios, irmão. São todos irmãos da mesma fé, da fé em Jesus Cristo, autorizados para evangelizar, para pregar o reino de Deus para as pessoas. E em terceiro e último lugar, irmãos, o verso de número 12, meus queridos, no verso de número 12, diz assim, o trecho que eu quero compartilhar com vocês: ousadia e acesso a Deus. Olha aí, meus irmãos, na missão dada por Jesus Cristo, amados, a Paulo, que levou, ou que legou, pregador dos gentios, irmãos, ele precisava estar extremamente habilitado, capacitado, irmãos, preparado, amado, para tudo que haveria de vir para frente. Paulo sofreu demais, meus irmãos, né? Paulo sofreu demais, amados, né? O sofrimento de Paulo foi grande demais, irmão, certo? Nada podia tirar o ânimo dele. Por essa razão, Paulo chegou a dizer que era um fugitivo, né? Expulso, apedrejado, amados, açoitado várias vezes, perseguido muitas vezes, preso várias vezes, amados, picado, amados, por uma víbora. Não foi à Espanha, né, por ter sido morto por Nero, o imperador Nero. O imperador Nero matou Paulo, incendiou Roma e botou a culpa em Paulo. E mataram Paulo, botando a culpa, né? Nero matou Paulo, certo? Então ele relata aqui uma série de sofrimentos, amado, né? Mas ele nunca deixou
de ser obediente a Deus, irmão. Nunca deixou. E aqui, amado, ousadia. O que é ousadia? Não é, senhor ali, ousadia não é para comprar e vender, né? Para ter sucesso na mercadoria ou perder. Mas tem que ter ousadia, né? É uma atitude de coragem, amados, que marca a vida de quem é chamado por Deus, irmão. Quem tem um chamado para a missão, quando direcionada, amados, para um escolhido de Deus, amados, ela deve ser cumprida a missão, né? A missão. Ou pelo contrário, né? Pelo contrário, a pessoa não é um eleito. São provas, irmãos, que Deus dá, né? Não é e nem é crente, irmãos, embora esteja à frente de trabalho, porque tem usado ginásticas e habilidades, irmãos, próprias para se manter no status quo, que leva a pessoa a se achar que está se dando bem, e ele só não percebe, amado, o que está acontecendo com ele mesmo, amado, né, com o seu ministério, né, e com tudo ao seu redor, amados, né? Claro, irmãos, não é todos os pastores, não é todos os empresários, não é todas as pessoas que recebem uma missão, né? Essas pessoas sem ousadia, irmãos, são travadas e interesseiras, que não correm o risco pela obra, não plantam igreja, não investem na evangelização, não gostam de sair da zona de conforto, irmãos, não quer perder os privilégios, irmãos, né? De uma igreja, de um presbitério, de um sínodo, né? E das pessoas, irmãos, os quais são irmãos perfeitos e reinam por algum tempo. Quantas pessoas não reinam por algum tempo, depois dá com os burros na água, né? Paulo, amados, abriu mão de todos os privilégios que teve, irmão, e encarou o privilégio de servir a Deus. Ele foi nada mais, nada menos, irmãos, o maior plantador de igreja e o maior seminário, o maior teólogo de toda a história. E eu quero concluir. Se você sente que foi comissionado por Deus, aqui eu estou me referindo só à igreja, mas na vida, a luta, a formação, a atividade. Se você sente que foi comissionado por Deus para a dispensação da sua graça, no caso aqui da fé, não é necessário fazer conta. Vou assim, assado, não precisa fazer conta. Basta o quê? Olhar que os obstáculos vão existir, né? E deve encarar o desafio de atender a voz de Deus. É isso, amado. Os gentios de hoje, irmãos, os que são crentes, irmãos, quer seja eles judeus ou de outras nações, irmãos, todos, irmãos, precisam ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus. Os que receberam dons de Deus, enfrentar a missão e ir à luta. Meus irmãos, ousadia para quem está à disposição de Deus é um fator necessário, pois o próprio Deus é quem habilita e quem atende a voz dele, irmãos, né, com certeza vão encontrar os perdidos pecadores, irmãos, e vão anunciar o Evangelho. Amém, irmãos?